E aí, tudo bem? Suriel Portes aqui. Seja bem-vindo para o segmento 01 da nossa fórmula 3x3, onde eu vou te mostrar ela em detalhes para que você entenda de uma forma mais abrangente o que significa essa fórmula e como que a gente vai estar utilizando ela no day trade e até mesmo no swing trade se você gosta de operar ou fazer trades a longo prazo. O que você precisa saber é o seguinte: como a gente já viu, o significado do 3x3 é o seguinte: existem 3 tipos de abertura e 3 tipos de movimentos após a abertura. Então a pergunta é: quais são os 3 tipos de abertura que existem, independente de qual mercado ocorra, independente de qual ativo você esteja olhando? Os 3 tipos de abertura são muito simples. Ou o mercado vai abrir em um gap de alta, ou o mercado vai abrir em um gap de baixa, ou o mercado vai abrir sem gap. Esses são os únicos tipos de abertura do pregão que existem, independente de qual mercado, independente de qual ativo. Sempre o mercado vai abrir ou em gap de alta, ou em gap de baixa, ou sem gap. Só isso. Então você percebe que logo no primeiro candle do dia, no primeiro segundo de abertura do mercado, a gente vai saber qual vai ser o tipo de abertura, certo? Se o mercado abre lá em cima, a gente sabe, abre um gap de alta. E mais para frente, ao decorrer desse treinamento, eu vou te mostrar exatamente o que fazer em cada uma dessas aberturas. No segmento 2, a gente vai estar falando sobre os sinais de entrada, e no segmento 3, sobre o gerenciamento de trade, utilizando a fórmula 3x3. Então, o gap de alta nada mais é do que o preço abrindo mais alto do que o fechamento do dia anterior. Isso é a definição de um gap de alta. Preço que abre acima do fechamento anterior. O gap de baixa, por outro lado, é o contrário. É o preço que abre abaixo do fechamento do dia anterior. E o sem gap, obviamente, é o preço que abre igual ou próximo do fechamento do dia anterior. Quando a gente está considerando gap de alta ou gap de baixa e sem gap, a gente está considerando a distância que tem entre a abertura do pregão e o fechamento do pregão anterior. Isso é o que vai definir para nós se foi em gap de alta, de baixa ou sem gap. E agora, por outro lado, quais são os únicos 3 tipos de movimento que existem após a abertura do pregão? Muito simples. Ou o mercado vai fazer o pullback de gap, ou o mercado vai fazer o fechamento do gap, ou o mercado vai fazer a continuidade do gap. Esses são os únicos 3 tipos de movimentos que existem após a abertura do mercado. Apenas esses 3. Então, os 3 movimentos, os 3 tipos de abertura do pregão a gente já viu. Ou vai ser gap de alta, ou vai ser gap de baixa, ou vai ser sem gap. E isso a gente vai definir logo no primeiro segundo do dia. Agora, os 3 tipos de movimentos que vão existir após a abertura do pregão é o que a gente vai definir após os primeiros candles do dia, de repente após os primeiros 5, 10, 15 candles do primeiro dia, E a partir daí a gente vai saber se o mercado está vindo em pullback de gap, se está vindo em fechamento de gap ou se ele vai simplesmente continuar a favor do gap. Então eu sei que você deve estar se perguntando, o que é um gap? Se você está começando do zero, de repente você não sabe. Então, o gap é quando o mercado abre acima ou abaixo do fechamento do dia anterior, sem um motivo aparente para os outros participantes do mercado financeiro. É importante ressaltar que sempre tem um motivo para o mercado abrir em gap. Sempre. Só que a maioria das pessoas muitas vezes não sabe qual é esse motivo. E, na verdade, pouco importa qual é o motivo. O que importa é o que a gente faz com essa informação. Como que a gente reage a esse tipo de coisa? O motivo é indiferente. Eu não quero saber, por exemplo, como que funciona uma calculadora. Pouco me importa como funciona uma calculadora. Eu preciso saber utilizar ela para fazer o cálculo. Preciso saber calcular. E o gap é a mesma coisa. Eu preciso saber operar o gap. Não estou nem aí
qual foi o motivo que levou a originar essa abertura em gap de alta ou de baixa ou sem gap. Então, se você não me conhece ainda, você vai começar a ver agora que o meu estilo de didática é direto ao ponto. Eu não vou ficar aqui enrolando, falando, por exemplo, qual foi o principal motivo que originou isso aqui, porque isso não importa. Eu sei que você quer direto ao ponto, quer saber o que funciona na prática e não quer ficar na teoria. Quem já me conhece já sabe que esse é o estilo que a gente faz aqui na Ports Trader. Então, isso é o que você vai ter durante esse treinamento, direto ao ponto. Isso aqui, por exemplo, o que você acha que é? Obviamente, isso daqui é um gap de baixa. Isso daqui é um gap. Você percebe que o mercado estava descendo antes e do nada, sem motivo aparente, ele abre abaixo do dia anterior. Deixa um buraco ali. Deixa um vazio. O que será que houve ali? Não sei, mas ele abriu um gap de baixa. Então, isso aqui é um gap de baixa. Então, os 3 tipos de gap, no caso, são esses. Os 3 tipos de abertura após o mercado definir o primeiro candle do dia são essas daqui. Ou gap de alta, ou um gap de baixa, ou sem gap. Vamos ver então um gap de alta, quando o preço abre acima do fechamento do dia anterior. Isso daqui é um gap de alta. Você percebe que o mercado abriu acima do candle, acima do fechamento do dia anterior. No dia anterior fechou ali e no dia seguinte abriu lá em cima, deixando um espaço vazio, né? Deu um pulo, um salto no preço. Isso então é um gap de alta. Um gap de baixa então é quando o preço abre abaixo do fechamento do dia anterior. Isso daqui é um gap de baixa. Esse buraco que está caindo e fica um espaço vazio e o preço já abre negativo logo no primeiro segundo do dia. Isso então é um gap de baixa. Então, quando o mercado abre sem gap, significa que ele teve um preço abrindo igual ou próximo do fechamento do dia anterior. Igual ou próximo. Perceba esse próximo. Isso daqui é um mercado sem gap. Só que aí que agora a gente começa a perceber uma certa nuance nessa questão do sem gap. Na verdade, se você for olhar de perto isso daqui, a gente teve um gap, né? Só que ele foi tão pequeno, ficou misturado ali naquele momento, naquele instante do gráfico, que parece que não teve gap. Então, sem gap não necessariamente significa que não tenha acontecido o gap, porém, ele foi muito próximo do fechamento do dia anterior, e a gente pode desconsiderar aquele no caso, gap minúsculo. Então, isso daqui é um mercado sem gap. Então, a fórmula 3x3 ela é muito simples e direta ao ponto. A gente vai ter 3 tipos de abertura do mercado e 3 tipos de movimentos do mercado após a abertura do pregão. Os 3 tipos de abertura são gap de alta, gap de baixa ou sem gap. Os 3 tipos de movimentos são pullback de gap, fechamento do gap ou continuidade do gap. Eu vou te mostrar cada um deles, o que a gente faz com cada um deles, quais são os sinais que acontecem para que a gente identifique o nosso ponto de entrada e também qual é o gerenciamento que a gente vai estar utilizando para poder gerar os resultados utilizando essa fórmula. Então vamos lá. De forma geral, a fórmula 3x3 ela é um sistema de planejamento para geração de lucros. Isso é a fórmula 3x3, um sistema de planejamento para geração de lucros. E por que eu digo que é um sistema de planejamento? Porque a gente sempre vai estar pensando na fórmula 3x3 antes do mercado abrir. A fórmula 3x3 vai ser a nossa base para poder definir o nosso plano de ação, o nosso plano de trade, o nosso planejamento para que a gente possa gerar os lucros na abertura do pregão. Tá? Então, com base nisso, a gente vai estar sempre utilizando o método se então. O que significa o método se então? O método se então é apenas um método que vai te dar um planejamento específico e objetivo para que você tenha disciplina na hora de executar a operação que você planejou antes do mercado abrir. Então, por exemplo, o método se então é configurado dessa forma. Se o mercado fizer branco
então eu faço branco. E claro que cada abertura do pregão vai ser diferente, então cada abertura do mercado a gente vai estar utilizando esse método sim, então, para poder definir o que a gente vai fazer caso aconteça uma coisa. Se acontecer isso, então eu faço isso. Para você ter uma ideia, uma configuração seria: se o mercado abre em gap de alta, próximo de uma resistência, então eu abro um trade de venda. É importante que a gente siga esse tipo de coisa, porque muitas vezes quando o mercado está aberto e a gente está vendo o mercado, os candles se movimentando, às vezes a gente não sabe o que deve fazer, né? Principalmente se você está começando do zero, ou se você não está tendo muitos resultados positivos, você fica se perguntando: putz, o que eu faço agora? Então o método sim, então, em união com o método, com a fórmula 3x3, vai te ajudar a dar o direcionamento, a claridade, a clareza no caso, do que é necessário fazer caso aconteça certos setups, certos parâmetros na abertura do pregão. Então sempre vão ter duas variáveis, tá? Se o mercado abre em gap de alta, então eu vou fazer isso. Se o mercado abre em gap de baixa, então eu vou fazer isso. Se o mercado abre sem gap, então eu vou fazer isso. Então, com base nisso, a gente vai estar sempre olhando na hora que o mercado abre, a gente vai estar olhando literalmente para a abertura e também para o local da abertura. Tá? Então, o que a gente vai estar levando em consideração no método sim, então, a abertura e o local da abertura. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, um pouco difícil de entender, então agora eu vou te mostrar nos gráficos como que isso é colocado em prática para que você entenda de forma mais simples e possa absorver esse conteúdo e toda essa parte aqui do segmento primeiro aqui da nossa fórmula 3x3. Depois a gente vai entrar em partes de segmento 2 de sinais de entrada. Depois a gente vai entrar também na parte de gerenciamento de trade utilizando a fórmula 3x3. Vamos para os gráficos agora para você ver na prática. Então, o que eu vou estar levando em consideração na abertura do mercado? A gente acabou de ver a abertura em si e também o local da abertura. Tá? Então, eu vou estar levando em consideração níveis, por exemplo, como níveis de suporte, níveis de resistências, topos e fundos, Fibonacci e qualquer outra forma que me mostre que ali é um bom local para mim comprar ou para mim vender. Então, relembrando, o mercado fechou o dia anterior exatamente aqui, nessa seta. Tá? No dia seguinte, o mercado abriu em gap de alta. Então, a gente já sabe que, obviamente, não é gap de baixa nem sem gap. Abriu em gap de alta. A gente definiu, então, a primeira parte da fórmula 3x3. Qual é o tipo de abertura? Gap de alta. E agora, a gente quer saber a segunda parte. Qual é o tipo de movimento que pode ter após a abertura? Ou o mercado, então, vai voltar no pullback de gap, ou o mercado vai voltar no fechamento do gap, ou o mercado vai simplesmente continuar o gap. O que significa cada um desses itens, então? O que seria o pullback de gap? O pullback de gap é quando o mercado volta tentando fechar o gap, porém não consegue fechar o gap. Porque para que o gap seja fechado, o mercado tem que voltar exatamente aqui, né? Então ele tem que voltar direto ali. Se ele não consegue voltar até ali, isso significa que é o pullback de gap. Ou seja, o pullback de gap nada mais é do que a falha na tentativa de fechar o gap. Então, se o mercado abriu lá em cima, ele pode voltar, tentar fechar o gap e não conseguir e retornar para cima. Muitas das vezes isso aqui pode acontecer. E mais do que isso, muitas das vezes o mercado volta exatamente entre o gap e o fechamento do gap. Ou seja, se a gente puxar aqui um nível, uma linha reta aqui no caso, daqui, que foi o fechamento do dia anterior, até o gap, muitas vezes o mercado volta exatamente na metade desse mercado. Ou seja, abriu lá em cima em gap de alta, ele volta na metade e continua subindo, não conseguindo então fechar o mercado lá embaixo. Isso é o gap, é o pullback de gap, a falha na tentativa de fechar o gap. O que seria então o fechamento do gap?
obviamente, que vai ser o fechamento do gap. Então, se o dia anterior o mercado fechou exatamente aqui, e no dia seguinte ele abre em gap de alta, o fechamento do gap vai ser quando o mercado retornar exatamente aonde ele fechou no dia anterior. E a partir daí, continuar para cima ou simplesmente continuar para baixo. No segmento 2, onde a gente vai estar vendo sobre sinais de entrada, eu vou te mostrar onde entrar no meio disso daqui. Como definir seu sinal de entrada e no segmento 3, como definir o seu gerenciamento de trade na fórmula 3x3. Mas agora, vamos pegar a base geral para entender como que isso aqui tudo funciona. E a terceira forma de movimento após a abertura do pregão, então, vai ser qual? Sem gap. O mercado fechou aqui o dia anterior, certo? E no dia seguinte, ele abre próximo daquele nível. Ele pode até estar um mini gap ali, bem pequenininho. Você percebe que se eu esticar essa linha para cá, o mercado abriu um pouquinho acima, né? Um pouquinho acima. Mini gap. Mas foi tão próximo que a gente considera como se fosse sem gap. E a partir daqui, ele pode continuar subindo ou ele pode começar a descer. Mais uma vez, no segundo segmento do treinamento você vai ver os sinais de entrada. Então não se preocupe agora em pensar, putz, aonde que eu entro no meio disso daí? Não se preocupe com isso agora. Na parte 2 a gente vai ver isso. Vamos primeiro entender a base da fórmula. Então eu falei agora anteriormente, quais são os itens que a gente vai estar levando em consideração na hora da abertura do mercado. A abertura em si e o local dessa abertura. Porque muitas vezes a gente vai conseguir identificar o movimento apenas com base no local da abertura. Isso é muito importante que você saiba. Um exemplo clássico disso seria, por exemplo, se no dia anterior o mercado está descendo e no fechamento do mercado ele dá aquele pullback, certo? E no dia seguinte, a gente sabe que só vai poder abrir de 3 formas. Ou vai abrir lá em cima, ou vai abrir aqui embaixo, ou vai abrir no mesmo local. E se, por exemplo, ele abre aqui embaixo, exatamente aqui, gap de baixa, né? Quais são os 3 tipos de movimento que eu posso ter após essa abertura? Ou o mercado vai voltar no pullback de gap, certo? Ou o mercado vai fechar o gap, ou o mercado vai simplesmente continuar descendo, porque ele já abriu um gap de baixa. E agora é que vem a parte da probabilidade e também do método se então. Qual é a parte mais importante dessa análise aqui? Se o mercado abre em gap de baixa nesse tipo de setup, nesse tipo de configuração, uma coisa muito importante que você deve estar olhando. O mercado abriu em gap de baixa próximo desse fundo. Ou seja, em um nível de suporte. Então, das 3 formas de movimento, pullback de gap, fechamento ou continuidade, quais delas você acha que vai ter mais chance de acontecer nessa configuração? Claro que alguma dessas duas aqui, né? Porque a gente abriu em um nível de suporte, então a gente tem grandes chances do mercado continuar subindo nesse pullback, nesse gap de baixa. Você percebe esse tipo então de nuance? Por isso que é importante que a gente vai estar levando em consideração a abertura em si e também o local da abertura, para que a gente possa fazer uma probabilidade e entender que vai ter mais chance de acontecer tal coisa, para que aí sim a gente possa abrir aquele trade. Então, com base no método se então, se o mercado abre em gap de baixa próximo de um nível de suporte, então eu vou aguardar um sinal de compra e aguardar o mercado subir para fechar esse gap. Simples, né? Apenas definindo o que eu vou fazer antes mesmo do mercado abrir. E por que eu consigo fazer isso?
Porque só existem 3 tipos de abertura e 3 tipos de movimentos. Não é sorte, não é... Nossa, como que eu vou planejar algo que nem aconteceu ainda? Como que eu vou saber o que pode acontecer e o que eu vou fazer? Não é sorte. A gente sabe que só existem 3 tipos de abertura e 3 tipos de movimentos após a abertura. E com base nisso, então, a gente vai estar sempre levando em consideração a fórmula 3x3 no momento que o mercado, antes do mercado abrir. A gente vai ter um planejamento para cada tipo de abertura e para cada tipo de movimento. E quando o mercado abre, nos primeiros candles do dia, é apenas uma questão de eliminação. A gente vai estar eliminando o que não está se confirmando. E a hora que confirmar e bater o planejamento, a gente vai lá e vai abrir aquele trade. Se a gente estiver levando em consideração, por exemplo, esse cenário aqui, onde o mercado está caindo, fez um pullback e está voltando em queda, digamos que o mercado fechou exatamente aqui, quais são então as alternativas que a gente pode ter no dia seguinte? Qual é a nossa fórmula 3x3 do dia seguinte? Ou o mercado vai abrir em gap de baixa, certo? Alternativa 1 aqui. Ou o mercado vai abrir em gap de alta. Esse aqui foi fechamento. Ou o mercado vai abrir em gap de alta. Esse aqui vai ser a alternativa 2. Ou o mercado vai abrir exatamente no mesmo local. Alternativa 3. Certo? Nossas 3 alternativas nesse cenário. Então agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que planejar o que a gente vai fazer em cada uma dessas alternativas. Se o primeiro segundo da abertura do pregão a gente vê que foi a alternativa 2, o mercado abriu em gap de alta, obviamente que a gente vai eliminar essas outras 2 alternativas, obviamente. Ok, então a gente já definiu a abertura do mercado, foi a alternativa 2, abriu em gap de alta. O que a gente vai fazer agora? A gente vai lembrar que existem apenas 3 tipos de movimentos após a abertura. Abriu lá em cima na alternativa 2, certo? Então, os 3 tipos de movimentos, quais vão ser? Ou o mercado vai voltar, o fechamento do gap está aqui embaixo, né? Ou o mercado vai voltar na metade, ou o mercado vai realmente fechar o gap, ou o mercado vai simplesmente continuar subindo. Essas são as 3 alternativas. Agora, a gente vai utilizar o método se então. Tá? A gente vai estar sempre em união a fórmula 3x3 com o método se então. E a gente vai ter o planejamento do se então para cada uma cada um desses tipos de movimentos. Por exemplo, vamos considerar que esse daqui é o movimento 1, esse aqui é a alternativa de movimento 2 e esse daqui é o tipo de movimento 3. Tá? Então aqui é o pullback de gap, aqui é o fechamento do gap e lá em cima é a continuidade do gap. Digamos que o mercado realmente mostre força para continuar o gap, afinal de contas ele já abriu em gap de alta. Então digamos que ele mostre força para continuar o gap. O que eu vou estar fazendo? Qual vai ser o tipo de análise que eu vou estar seguindo? Digamos que essa aqui foi a alternativa que aconteceu nesse momento. Se isso realmente acontecer, qual é o tipo de análise gráfica que eu preciso fazer? Eu preciso saber que aqui em cima a gente já tem um nível de resistência. Então, se eu quiser comprar, caso eu identifique que o mercado vai seguir esse tipo de movimento, de continuidade do gap, eu preciso saber que a gente está em cima de um nível de resistência. E mais do que isso, a gente está em cima de um nível de Fibonacci. Se a gente pegar lá de cima até aqui embaixo, perceba que além da resistência aqui, a gente também está em cima de um nível, outro nível de resistência, que é o Fibonacci 50%. Você entende isso? Então a gente vai estar sempre com esse tipo de mentalidade no mercado. O que isso significa então? Vamos de novo. Digamos que o mercado abriu em gap de alta.
nesse cenário. Tá? Vamos fazer tudo de novo aqui para você entender cada uma das configurações. Vamos pegar primeiro o gap de alta. O mercado fechou exatamente aqui, certo? Aqui foi o fechamento do mercado. Vamos considerar que ele foi aqui, porque na verdade o mercado ainda está aberto, mas vamos considerar que foi aqui o fechamento do dia. O primeiro 3 da fórmula 3x3, qual vai ser? Os 3 tipos de abertura. Então a gente vai ter abertura em gap de alta, ou o mercado vai abrir em gap de baixa, porque ele fechou aqui, né? Ou vai abrir embaixo, ou ele vai abrir exatamente no mesmo local. No primeiro segundo do dia, a gente vai saber qual foi o tipo de abertura. Digamos que ele abriu aqui, em gap de alta. Então é óbvio que a gente vai eliminar as outras duas formas de abertura. Obviamente. Então, se foi abertura em gap de alta, no primeiro segundo a gente já vai saber. Porque o candle vai abrir lá em cima. Quais são, então, os 3 tipos de movimentos que a gente vai ter com base na fórmula 3x3? Ou vai subir, continuidade do gap, ou vai descer até a metade, pullback de gap, ou vai fechar lá embaixo. Fechamento de gap, certo? Os 3 tipos de movimentos. Se o mercado demonstra que vai fazer esse tipo de movimento de continuidade do gap, eu tenho que saber que se eu for comprar, eu vou estar em cima de um nível de resistência. E depois mais aqui em cima tem o Fibonacci. Então, de repente, o meu risco-retorno não vai ser tão positivo assim. O que eu posso aguardar, de repente, é aguardar realmente o mercado subir, se aproximar desses níveis, demonstrar força de venda, que vai estar na resistência, e aí retornar para continuar uma das outras duas alternativas, ou fechar o gap, ou voltar na metade do gap. Então, você percebe que o método sim, então, em prática. Se o mercado abre e continua, abre em gap de alta e continua subindo, e vai estar, no caso, próximo de um nível de resistência, eu posso não entrar. Então, eu aguardo uma operação de venda. Se o mercado sobe após o gap, próximo de um nível de resistência, então eu aguardo me mostrar um sinal de venda, porque a gente vai estar próximo de um nível de resistência. Planejamento. A gente está se planejando. Certo? A gente não está sendo pego de surpresa. A gente já está com o planejamento pronto para que aí sim a gente possa tomar uma decisão bem pensada. Agora, digamos que o mercado abre em gap de alta. Você está vendo que eu estou sempre analisando todas as possibilidades. O mercado fechou aqui. E é isso que você tem que estar fazendo. Analisando todas as possibilidades. Com base na fórmula 3x3 e com base no método SI. Então, digamos que o mercado fechou o dia anterior aqui, abriu em gap de alta e ali em cima a gente está próximo de uma resistência e o mercado realmente continua subindo e ultrapassa essa resistência. O que eu posso considerar então? Que é um rompimento de resistência e eu posso aguardar um sinal de compra para continuar esse movimento. E depois, no segmento 2, a gente vai estar falando mais sobre sinais. Mas aqui você está entendendo o que a gente está fazendo, né? A gente está planejando todas as possibilidades que podem acontecer logo na abertura do mercado, levando em consideração duas coisas: a abertura e o local da abertura, como a gente viu anteriormente. Então, como day trader, você vai estar sempre procurando pelo melhor setup possível, a melhor combinação de informações possíveis, para que você possa tomar uma atitude, uma decisão, um trade bem pensado, com base em um risco-retorno estipulado que você já trabalhou antes mesmo daquela configuração aparecer. Desse modo, você não vai estar se colocando em situações imprevisíveis, você não vai estar sendo pego de surpresa. Você já fez esse planejamento antes mesmo do mercado abrir. Então não vai ser uma sorte todos os dias, porque é definido. Só tem 3 tipos de abertura, 3 tipos de movimento. Se acontecer isso, então eu faço isso.
é objetivo. E é isso que você tem que ter quando o mercado está aberto. Vamos considerar então o outro tipo de abertura. A gente sabe que o mercado fechou aqui, né? Vamos considerar que o mercado fechou aqui. A gente sabe o quê? Que vão ser 3 tipos de aberturas. Primeira alternativa, o gap de alta. Segunda alternativa, o gap de baixa. E a terceira alternativa é simplesmente sem gap. A gente acabou de ver a alternativa 1, gap de alta. Então vamos considerar que agora, por exemplo, o mercado abriu um gap de baixa. E isso, como você já percebeu, a gente vai saber logo no primeiro candle do dia. O primeiro segundo do dia vai te dizer qual das 3 alternativas que aconteceram. Digamos que foi então um gap de baixa. O que eu vou estar levando em consideração então? Eu vou estar levando em consideração a abertura em si, nesse caso o gap de baixa, e eu também vou estar levando em consideração o local da abertura. Lembra? Depois rever esse segmento porque ele é extremamente importante, ele está te dando a base completa da fórmula. A abertura então foi gap de baixa. E o local da abertura qual foi? Foi aqui, né? O mercado abriu aqui embaixo. Se a gente olhar para o lado, para o dia anterior, a gente vai ver que a gente acabou de romper esse fundo anterior, certo? O mercado abriu já no rompimento do fundo anterior. Então, quais são os 3 tipos de movimentos que a gente vai ter? Ou o mercado vai voltar para fechar o gap e não vai conseguir, vai falhar nessa tentativa, o famoso pullback de gap. Ou ele vai voltar e realmente vai fechar o gap está ali, o fechamento, realmente vai fechar o gap, ou ele simplesmente vai continuar descendo. Então, se acontecer cada uma dessas daqui, o que eu vou fazer? Vamos considerar essas 2 alternativas aqui iniciais. Se o mercado volta para tentar fechar o gap, o que pode acontecer? Muito simples. A gente já viu que o local da abertura do gap foi aqui. Se o mercado volta, esse nível aqui, o que pode acontecer? Pode servir como resistência, certo? E eu vou aguardar meu sinal de venda para poder vender. Agora, se o mercado na abertura ultrapassa esse nível, o que eu posso ter? Eu posso ter Fibonacci. O que é o Fibonacci? Quando eu pegar todo esse movimento lá de cima, arrastar até aqui embaixo, o fechamento do gap vai ser exatamente no Fibonacci 50%. E lá também eu posso aguardar um sinal de venda e vender. Você percebe isso? E qual é a terceira alternativa? Se o mercado abre em gap de baixa aqui embaixo, abaixo desses níveis, o mercado pode simplesmente continuar caindo ao mostrar sinais de venda. E a gente vai ver novamente, lembrando, no segmento 2, os sinais de compra ou de venda. E no segmento 3, os gerenciamentos desses trades de compra e de venda. Então eu espero que nesse momento você já esteja começando a ter uma certa clareza e entendendo o quão simples isso daqui é. O treinamento se chama Fórmula 3x3. Mas dentro dessa Fórmula 3x3 existem alguns fatores que a gente vai estar levando em consideração para que a gente possa abrir os trades. Lembrando, existem apenas 3 tipos de movimento de aberturas no mercado, ou gap de alta, ou gap de baixa, ou sem gap. E existem apenas 3 tipos de movimentos após a abertura do mercado, ou pullback de gap, que é quando o mercado tenta fechar o gap, mas não consegue, para no meio do caminho. O fechamento do gap em si, que é literalmente quando ele volta e fecha o gap. E o terceiro é a continuidade do gap, que é quando ele não tenta fechar, ele simplesmente continua, abriu um gap de alta, ele continua subindo. Abriu um gap de baixa, ele continua descendo. Essa primeira parte vai ser definida no primeiro segundo do dia. Primeiro segundo da abertura do pregão, isso aqui já vai ser definido. Porque a gente vai saber se abriu um gap de alta ou de baixa. E a partir daí, quando a gente estiver localizando esse momento aqui, que vai ser o movimento após a abertura,
a gente vai estar levando em consideração a abertura em si e também o local da abertura, para que após a gente ver o local da abertura, a gente possa utilizar o método se então. Se acontecer isso, eu faço isso. Se esse mercado que está aqui agora abre em gap de alta, eu posso aguardar ele voltar até lá em cima para vender na resistência. Se ele abre e tenta fechar o gap, eu posso voltar até aqui embaixo para fazer um fundo triplo 3 vezes para retornar nesse suporte. Tá? A gente já viu então a alternativa do gap de alta, do gap de baixa e como é que ficaria então a alternativa do sem gap. O sem gap é ainda mais fácil, porque a gente não vai estar levando em consideração muitas outras informações. Quando o mercado abre, por exemplo, aqui foi o fechamento do pregão do dia anterior e no dia seguinte o mercado abre aqui, praticamente no mesmo local. Quando você tem esse tipo de configuração, é ainda mais fácil. Por quê? Porque o mercado tende a continuar o que ele já estava fazendo antes. Tá? O que significa? Vai ser como se o mercado nunca tivesse fechado. E você simplesmente vai ver que o mercado está caindo e continuaria, no caso, caindo. Quando o mercado abre sem gap, é como se ele nunca tivesse fechado. E a gente sabe que ele fechou porque passou o dia e só no dia seguinte você pode continuar fazendo seus trades. Mas nesse caso, é como se ele não tivesse fechado e simplesmente continuando o que já estava sendo feito antes, continuando a direção que ele estava tendo antes. Então agora que você já pegou essa primeira base, vamos dar uma olhada no que aconteceu nos dias anteriores para você ver o tipo de abertura que teve. Então, por exemplo, nesse dia aqui, o mercado fechou exatamente aqui. E no dia seguinte, abriu em gap de baixa. E o que ele fez? O mercado voltou para fechar o gap. Então é importante que a gente sempre mantenha esses 3 tipos de movimentos após a abertura em mente. Porque se você acha que o mercado só porque abriu em gap de baixa é porque ele vai continuar descendo, ele pode até continuar descendo como ele começou. Porém, se você abre uma operação de venda só porque ele abriu em gap de baixa, você seria estopado, perderia dinheiro durante toda essa subida aqui. Então, quando eu falei antes, na hora da abertura, a gente vai estar levando em consideração a abertura em si e também o local da abertura. Você sempre deve ter isso adicionado também na sua análise para poder definir o seu ponto de entrada. E novamente, o segmento 2 é onde a gente vai estar falando sobre sinais de entrada. Aqui, por exemplo, o mercado fechou lá em cima e abre em gap de baixa. E durante a abertura do gap de baixa, ele abre aonde? Exatamente nos níveis de suporte. Níveis de suporte. E por conta disso, ele teve uma força maior para voltar no pullback de gap. Perceba que ele tentou fechar o gap e não conseguiu. Mas ele só tentou fechar o gap porque ele abriu no suporte, que é onde tem força de compra. Só que a força de compra não foi tão forte assim para fazer fechar o gap. Porém, fez o pullback de gap, que é uma das nossas 3 formas de movimento após a abertura do pregão. Nesse outro dia aqui, o mercado abriu, no caso fechou aqui, e abriu em gap de alta. E quando abriu em gap de alta, foi direto para o nosso topo anterior, para aí sim descer para o nosso fundo anterior. Então abriu em gap de alta, foi para a resistência e lá na resistência é onde você deveria ter vendido. Novamente, no segmento 2, a gente vai estar falando sobre sinais, mas você já está percebendo como que isso tudo funciona, né? A gente vai estar sempre levando em consideração todos os cenários possíveis para que a gente tenha o trabalho apenas
de fazer eliminação, para que a gente não tenha que criar algo novo na hora que o mercado está aberto. A gente faz apenas eliminação. Então, quando a gente estava fazendo o planejamento para esse dia aqui, a gente já sabia que se abrisse em gap de alta, esse topo poderia não ser ultrapassado. E é exatamente o que aconteceu. Abre em gap de alta, vai para o topo, e aquele topo serve como resistência. Por isso que a gente tem que saber, levar em consideração a abertura, mas também o local da abertura. Aqui foi a mesma coisa. Perceba esse movimento aqui. Fechamento do pregão anterior foi aqui, certo? Nesse candle, nessa vela. Pregão seguinte abriu em gap de alta e desceu. Desceu por quê? Porque ele abriu exatamente naquela resistência anterior. Lembrando, a gente vai levar em consideração dois itens: a abertura em si e o local da abertura. O próximo aqui, fechamento lá em cima. E perceba que o fechamento aqui em cima foi exatamente em um nível de resistência. Então, o gap de baixa poderia estar no nosso plano já para o próximo dia. De qualquer forma, a gente teria os três tipos de abertura. Poderia abrir lá em cima, poderia abrir exatamente no mesmo local e poderia abrir em gap de baixa. Porém, o peso da probabilidade estaria muito maior para baixa, né? Porque já está em um nível de resistência. Então, quando o mercado abre em gap de baixa, você não está surpreso. Você já sabe que tinha muito mais chance do que abrir em gap de alta. Então, todas as aberturas do pregão vão sempre seguir a estratégia 3x1. Sempre. Tá? Aqui a gente tem esse fechamento desse pregão. O pregão fechou aqui nesse candle e o dia seguinte abre em gap de alta, diretamente nos níveis de resistências dos dias anteriores. Abriu direto lá para fechar o gap. Só que quando ele fechou o gap, ele foi direto para os níveis de suporte dos dias anteriores. E a partir daí, embalou para alta. E no segmento 2, você vai novamente ver os seus sinais de entrada preferidos e mais consistentes para poder aprimorar esse conhecimento e realmente fazer os trades com base nisso. A gente está indo para o lado aqui e você percebe que todos os tipos de abertura sempre seguem esse mesmo tipo de setup. Então aqui nesse segmento você entendeu duas coisas. Primeiro, a gente vai estar levando em consideração o dia anterior. Se o dia anterior fechou aqui, o que a gente vai estar levando em consideração para a abertura do pregão vai ser a abertura em si e o movimento da abertura em si. Então, se abrir em gap de alta, certo? Aqui foi o fechamento. Se abrir em gap de alta, eu vou ter três alternativas, que é a segunda parte da fórmula 3x3. 3 tipos de movimentos ou 3 tipos de abertura. Então, no caso aqui, abertura número 1, abertura número 2, gap de baixa, e abertura número 3, no mesmo local, sem gap. São os 3 tipos de aberturas. Aqui foi o fechamento do dia anterior. Agora, se abre em gap de alta, o que pode acontecer? Subir, continuidade de gap, tentar fechar o gap, não conseguir, pullback de gap e realmente fechar o gap. Se abre em gap de baixo, o que pode acontecer? Continuidade do gap, tentar fechar o gap e não conseguir, o pullback de gap, ou realmente fechar o gap. E o terceiro, o que raramente acontece é esse tipo de abertura. Se ele abre sem gap, ele pode simplesmente continuar, na maioria das vezes vai continuar o que estava acontecendo no dia anterior. Então, se no dia anterior o mercado estava subindo, se ele abre no mesmo local, vai ser como se o mercado nunca tivesse fechado, porque abriu exatamente no mesmo local. Então, ele simplesmente continua o que estava acontecendo antes.
Na maioria das vezes acontece isso. Então perceba esse tipo de desenho aqui. É o que vai acontecer na maioria das vezes na abertura do pregão. Abre gap de alta, pullback de gap, fechamento do gap ou movimento de alta. Gap de baixa, pullback, fechamento ou continuidade. Se abre no mesmo local, normalmente continua-se o que estava acontecendo antes. Nesse próximo segmento, você vai aprender sinais de entrada. E isso vai te ajudar muito para que você possa entender como que isso daqui, tudo que a gente viu agora, é colocado em prática. Então vamos lá.